Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Estamos aqui hoje para tratar de uma encíclica importantíssima para a Igreja, não só no seu tempo, no início do século passado, como também sempre será importante, que é a encíclica Pascendi Dominite Gredis, que a tradução é Apacentar o Rebanho do Senhor, de São Pio V. Por que ela é importante? Porque São Pio X, perdão. Porque São Pio X se propõe nesta encíclica a condenar os erros do modernismo, que não é uma heresia única, mas na verdade é um conjunto de heresias, de um conjunto de pensamentos que afetavam a Igreja na época, na verdade afetavam a Igreja antes de São Pio X, afetavam a Igreja durante o pontificado de São Pio X e ainda hoje afetam de várias formas. Então muitas coisas que eu vou falando aqui, vocês vão identificando como problemas que vocês veem nas comunidades, nas paróquias e por aí, e nas próprias dioceses, né? Eu acho que é importante falar sobre o título da encíclica, o motivo dela ser Apacentar o Rebanho do Senhor, porque todo documento papal, eu estava falando isso aqui para algumas pessoas antes da maioria chegar, todo documento papal, ele tem em seu título um trecho, uma expressão, alguma palavra que está presente na primeira frase daquele documento. Então, por exemplo, o documento ele começa com o seguinte trecho: a missão que nos foi divinamente confiada de apacentar o rebanho do Senhor. Então, apacentar o rebanho do Senhor, em latim, Pascendi Dominite Gredis, tornou-se o título do documento. São Pio V, quando foi instituir a missa tridentina, numa bula papal chamada Quo Primum Tempore, ele começa o documento dizendo que desde o início dos tempos, desde o início dos tempos em latim, Quo Primum Tempore, tornou-se então o título do documento Quo Primum Tempore, certo? Isso aqui na verdade é o começo de 3 aulas seguidas, nas quais falaremos primeiro dessa, né, Pascendi Dominite Gredis, de São Pio X. Na segunda aula será falado sobre uma encíclica fenomenal de Pio XI sobre os erros do ecumenismo, chamada Mortalium Animos, e vamos fechar com uma encíclica maravilhosa do nosso patrono Pio XII, chamada Humani Generis, né? Então assim, São Pio X vai falar dos erros do modernismo na Igreja, Pio XI vai falar os erros do ecumenismo, a relação da Igreja com as religiões, e Pio XII ele fecha a saga, a trilogia, com os erros do mundo. Os erros do mundo que afetam o gênero humano, por isso Humani Generis, né? Então, você tem encíclicas importantíssimas e já dou o aviso de que realmente compareçam, porque são 3 aulas que todo católico deve assistir. Não porque somos nós, né, que daremos as aulas, eu e Camilo, mas porque são documentos importantes. A Pascendi eu encontro, vocês encontram no site do Vaticano, né, tem encíclicas e bulas. A Mortalium Animos eu não tenho certeza se encontra, mas se não encontram lá, certamente no site da Monfort se encontra Mortalium Animos. Tem no site do Vaticano? Traduzido para o português? Essa é a chave. De toda forma, no site da Monfort, da Associação Cultural Monfort, vocês encontram. E a Humani Generis tem a Humani Generis no site do Vaticano, certo? Então, vamos começar. É lindo como São Pio X ele começa essa encíclica, porque nas 2 primeiras páginas, pelo menos na edição que eu fiz para poder ter isso aqui, né, ele começa falando do dever que ele tem como sumo pontífice de apacentar o rebanho do Senhor, né? A gente sabe que esta é uma das ordens que nosso Senhor Jesus Cristo dá a São Pedro. Pedro, apacenta o meu rebanho. Sendo São Pio V o Papa, portanto, sucessor de São Pedro, ele tem o dever de apacentar o rebanho, de guiar, de guardar, de proteger o rebanho do Senhor. O Papa, independente de onde ele parta, do meio cultural de onde ele surgiu, ele tem este dever de confirmar
os irmãos na fé, de apacentar as ovelhas do Senhor, de confirmar a nossa fé, e não de nos confundir, e não de gerar dúvida, de gerar debates na igreja. Né? O papel do Papa é confirmar a fé da igreja. Ele começa, o documento é belíssimo, ele começa assim: a missão que nos foi divinamente confiada de apacentar o rebanho do Senhor, entre os principais deveres impostos por Cristo, conta o de guardar com todo o desvelo o depósito da fé transmitida aos santos, repudiando as profanas novidades de palavras e as oposições de uma ciência enganadora. E, na verdade, esta providência do Supremo Pastor foi em todo o tempo necessária à Igreja Católica, porquanto, devido ao inimigo do gênero humano nunca faltarem homens de perverso dizer, vanílocos e sedutores, que, caídos eles em erro, arrastam os mais ao erro. Certo? Ou seja, o que ele está falando aqui basicamente é que sempre a igreja sempre viveu em tempos de heresias, de crise, né? Sempre houveram aqueles pastores, aqueles maus pastores, a levarem os fiéis e o rebanho ao erro, né? E cabe à Santa Sé guiar realmente o rebanho do Senhor naquilo que é próprio da tradição e da verdade. E ele conclui o primeiro parágrafo: por isto já não nos é lícito calar, para não parecer faltarmos ao nosso santíssimo dever, e para que se não nos acuse de descuido de nossa obrigação. Ou seja, de aquela coisa, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Se há um homem como Giuseppe Sarto, que é São Pio X, foi dado o dever, a autoridade de guiar a igreja para a verdade, pela verdade e com a verdade, ele não tem o dever de calar-se diante de tantos erros. Certo? Você tem que ter isso em mente mesmo. Isso não passa só do Papa. Por exemplo, você falou que é catequista, não é? Na sua paróquia. Existem demais catequistas aqui. Eu também sou catequista. Né? Todos aqueles que são catequistas, eles não têm o direito de calar-se diante dos erros. Porque afinal é pela catequese que se fundamenta a fé católica. Certo? Se um catequista ele confunde os seus catequizandos, ele gera qualquer outra coisa menos católico. O papel do catequista é confirmar a fé dos católicos, dos catequizandos, sendo católicos. O papel do catequista é clarear a fé católica, jogar uma luz sobre a fé católica que muitas vezes é um tanto difícil de ser assimilada. Portanto, nós não temos o dever de confundir aqueles que nos são submissos no sentido do nosso serviço, certo? Que nos foram confiados. Como também nós não temos o dever de nos calarmos. Portanto, se algo está errado, deve ser plenamente condenado. Claro que a partir do princípio da caridade. Nós não temos o direito de humilhar alguém, mas se alguém promove erros, esta pessoa deve sim ser condenada. Desde o padre que coloca forró ao pé de serra em ato penitencial, como alguns de vocês já viram aquele vídeo, né? Até certos bispos que querem criar uma igreja nova, né? A igreja do Concílio Vaticano II, que parece que não é a igreja católica, certo? São Pio X diz, eu vou ler muito trecho porque é necessário, né? E o que exige que sem demora falemos é antes de tudo que os autores do erro já não devem ser procurados entre inimigos declarados. Ou seja, os hereges já não são mais apenas aqueles que se declaram como hereges, como apóstatas, como cismáticos. Mas o que é muito para sentir e recear, se ocultam no próprio seio da igreja, tornando-se destarte tanto mais nocivos quanto menos percebidos. Ou seja, de que os inimigos da igreja estão dentro da igreja. É o que São Pio X quer dizer aqui. E eles são tão nocivos quanto menos percebidos. Ou seja, eles são tão perigosos, né? O perigo deles está em igual proporção à capacidade de se esconderem nas trincheiras da igreja, né? Nas entrelinhas da hierarquia católica.
Muitas vezes os inimigos da igreja agem de forma velada. Nos livros católicos, alguma heresiazinha escondida ali, e é muito fácil você colocar uma heresia no mar de ortodoxia católica. Né? Às vezes estão nas pastorais das paróquias, né? E como são muitas, dificilmente nós identificamos isso. Né? Eu lembro que uma vez eu fui para eu acho que se chama Comissão Paroquial Pastoral. É uma reunião de leigos que coordenam pastorais de uma determinada paróquia. E aí, numa discussão lá sobre muita coisa sem sentido, um coordenador de uma pastoral lá falou, né, os leigos precisam agir. Nós temos que deixar de lado essa igreja clerical. E começou a falar um monte de baboseira. Basicamente, o que ele queria dizer é o seguinte: que o padre serve só para rezar a missa, o resto deixa com os leigos. Né? E é nessa de o resto deixa com os leigos que um mar de desastre ocorre dentro da Igreja Católica. Nós não somos chamados de leigos por ação do destino. Há um motivo para tal. Aqueles que detêm a autoridade e a primazia para ensinar são os sacerdotes. Eles têm o preparo, eles têm a graça, o auxílio divino para tal. Nós, que aqui estamos, fazemos isso exatamente porque os padres não estão atendendo aos fiéis como deveriam atender. Se os padres, ou pelo menos a maioria deles, agissem como pastores, isso aqui não existiria, não seria necessário. Mas como a maioria deles não faz isso, então os leigos eles têm que, entre eles mesmos, se prepararem para não caírem em erros e heresias tantas vezes conhecidas. Né? Mais à frente ele afirma o seguinte, isso aqui é fantástico: e visto que os modernistas, tal é o nome com que vulgarmente e com razão são chamados, com astuciosíssimo engano, costumam apresentar suas doutrinas, não coordenadas e juntas como um todo, mas dispersas e separadas umas das outras, a fim de serem tidos por duvidosos e incertos, ao passo que de fato estão firmes e constantes. Convém, veneráveis irmãos, primeiro exibirmos aqui as mesmas doutrinas em um só quadro, que é dividido em três. Essa ensino é dividida em três partes. Uma, ele vai citar os tipos de modernistas. Em outra, ele vai analisar todo o problema do modernismo. E numa terceira, ele vai dar os remédios para combater o modernismo. Em um só quadro, e mostrar-lhes o nexo com que formam entre si um só corpo, para depois indagarmos as causas dos erros e prescrevermos os remédios para debelar-lhes os ensinamentos perniciosos. Eu destaco esse trecho aqui, de que os modernistas costumam apresentar suas doutrinas não coordenadas e juntas como um todo, mas dispersas e como separadas umas das outras. Ou seja, os modernistas eles não apresentam um corpo doutrinal único, uniforme. Né? Não existe a pastoral modernista. Os modernistas se encontram lá. A associação modernista, não. Eles estão presentes em várias fontes, em vários meios. Nós temos modernistas, por exemplo, na Pastoral da Terra, que tem um fim, né? Auxiliar o MST, promover reforma agrária de forma violenta, etc, etc, etc. Nós temos modernistas infiltrados nas sedes, nas comunidades eclesiais de base. Nós temos modernistas no meio carismático. Nós temos modernistas na Pastoral de Juventude. Nós temos modernistas em todos os ambientes. Então vocês não esperem encontrar modernistas unidos assim numa reunião tarde da noite de sexta-feira para arquitetar a destruição da igreja. Não. Eles estão espalhados em vários locais. Na liturgia, na catequese, nas pastorais sociais, né, que auxiliam viciados, moradores de rua, etc. Então eles estão dispersos em vários meios. Daí que se é um problema tão grave, porque é difícil identificar os modernistas. Conseguir cristianizar a pastoral da juventude, maravilha. Aí quando você vai ver, tem 1000 outros movimentos para fazer isso. Aí quando você consegue cristianizar, sei lá, a pastoral da terra, a pastoral da juventude já voltou a ser modernista. Aí você volta a pastoral da juventude. Quando você dá costas para as SEBs, modernista. Quando você cristianiza as SEBs, surge, sei lá, pastoral da criança, modernista. E não para. Não para. Por isso que
dando spoiler, né? A forma de destruir o modernismo não é combatendo pontualmente, mas combatendo as raízes, aplicando os remédios universais para destruir o modernismo, né? São Pio X ele elenca alguns tipos de modernista: o modernista filósofo, o modernista reformador, o modernista apologeta, o modernista crente. Eu acho engraçado esse termo, né? São vários tipos de modernista, mas eu vou tentar não dividir muito e falar realmente de como as coisas são praticadas, independente do tipo de modernista, certo? Primeiro ponto, ele fala do modernista filósofo, que é muito famosinho, modernista filósofo, está muito famosinho por aí hoje em dia, nos stories do Instagram, certo? Enfim, o que é que ele afirma? Começando pelo filósofo, é engraçado, um calhamaço, vamos começar pelo filósofo. Cumpre saber que todo o fundamento da filosofia religiosa dos modernistas assenta sobre a doutrina que chamamos agnosticismo. Ele não está falando de gnose, de gnósticos, certo? De perennialistas ou coisa do tipo, não, de agnosticismo. Por força desta doutrina, a razão humana fica inteiramente reduzida à consideração dos fenômenos, ou seja, aquilo que é verificável. Isto é, só das coisas perceptíveis e pelo modo como são perceptíveis. Nem tem ela direito nem aptidão para transpor estes limites. Isso aí é totalmente contrário a algumas coisas que o Concílio Vaticano I definiu. Como, por exemplo, no Cano I: se alguém disser que o Deus único e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, por meio das coisas criadas, não pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, seja anátema. Quando a gente estuda um concílio dogmático, a gente identifica muito essa linguagem: seja anátema, seja anátema, seja anátema. Anátema é aquele que é amaldiçoado, que é excomungado. Então, se alguém disser basicamente que a mente humana não pode como é que eu posso dizer, discernir aquilo que Deus nos revela através das coisas criadas, seja anátema. Para o modernista filósofo, a mente humana não é capaz de compreender as coisas divinas. Claro que há um véu do mistério da fé. Por exemplo, não é possível compreender integralmente o mistério da Santíssima Trindade. Compreender, transcrever isso para premissas, não é plenamente, mas é possível compreender como ele existe. Realmente, 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, ambas de natureza divina, que são uma só em Deus. Pronto. Basicamente assim a coisa acontece. Quando São Paulo, numa das suas cartas, vai falar sobre Cristo, ele diz, né, que Cristo ele é gerado ou não gerado. Porque São Paulo tinha plena compreensão de que Cristo não é uma criatura. E ele faz parte da natureza divina, porque ele é Deus. Mas ele não conseguia compreender. Olha, ele é gerado, mas ao mesmo tempo ele não é gerado, porque ele é Deus. Vem, anos depois, o credo niceno-constantinopolitano e diz o quê? Gerado, não criado. Aí, agora eu entendi. Ele não é criado, ele não é criatura, mas ele é gerado de Deus Pai. Certo? E aí o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. Né? Então, para o modernista filósofo, a mente humana ela não alcança, ou então não deve preocupar-se com as coisas divinas. Ocorre que nesse sentido há um grande desprezo da graça. Porque é pela graça que a operação intelectual é movida para compreender as coisas divinas. Nós temos um rol de conhecimentos possíveis. Né? Nós temos o conhecimento poético, nós temos o conhecimento físico, nós temos o conhecimento metafísico e nós temos o conhecimento teológico. O conhecimento teológico ele não é alcançado somente pela razão humana, ele precisa da fé. Ele precisa da fé. Para o ateu, não faz sentido nenhum que Cristo se faça presente realmente na Sagrada Eucaristia, num pedaço de pão. Não faz sentido algum. Eles não conseguem compreender isso, porque simplesmente não faz sentido algum. Isso está além de um conhecimento metafísico.
é um conhecimento teológico. Nós que tivemos a nossa razão pela operação intelectual movida pela fé, aí sim, nós entendemos. Nós olhamos para a hóstia consagrada que está exposta no ostensório, ali é Deus. É Deus que está diante de mim. O Criador de todas as coisas está diante de mim aqui, e eu posso adorá-lo. Não só posso adorá-lo, como também posso recebê-lo dentro de mim, no momento da comunhão. Certo? Para aquele que não tem, cuja razão, através da operação intelectual, não foi movida pela graça, não há sentido algum em se sentir bem após as palavras de absolvição na confissão. Mas nós, que recebemos a graça de Deus, nós temos o dom da fé, nós entendemos que há um antes e depois, daquele breves 2 segundos em que o sacerdote diz: eu te absolvo todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para nós é uma grande diferença. É uma diferença que dá um alívio tremendo, né? O modernista filósofo faz, então, constrói esses erros exatamente porque eles não querem abrir-se à graça de Deus. Eles não querem se abrir à graça. Eles dão não serviam, né? Eles não querem fazer parte da cidade de Deus, que junto com São Miguel Arcanjo, né, se repete: quem como Deus? Micael. Né? Eles são da cidade dos homens, junto com os demônios, que dizem eternamente, né, não serviam. Eles não querem abrir-se à graça de Deus, eles não querem obedecer a Deus. Todos os homens sabem, isto está impresso na alma de todos os homens, que Deus existe. Todos os homens sabem. Eu lembro que não tem Porta dos Fundos, né, aquele canal de humor, tá? Pelo menos a maioria que você deve conhecer. Teve um vídeo há uns 2 anos atrás que eles gravaram dentro de uma igreja, que era sobre a Eucaristia. Era uma ojeriza à Sagrada Eucaristia. Né? E aí tem um vídeo que eles lançaram que era um making off deste episódio, desse vídeo, né? Desse vídeo de humor. E aí, humor entre muitas aspas, né? E aí, no vídeo lá, uma das atrizes, o cara tá gravando, aí ela tá meio assim parada. Aí o cara que tá gravando, o cameraman, diz: você tá preocupado? Ela falou mais ou menos assim, que eu sinto aqui dentro uma coisa me incomodando, eu não sei o que é. Ela diz isso no vídeo. Ou seja, por mais como é que eu posso dizer? Usar um termo que não gere processo. Por mais errada, vamos dizer assim, que ela seja, ela entende, no fundo de sua alma, que há algo de muito errado em realizar uma ojeriza, né, uma piada profana para com o Santíssimo Sacramento. Ela sabe, porque ela tem uma alma. Né? Por mais que nós, às vezes, sejamos... Você pode ser pagão, não ser batizado. Você pode estar em estado de pecado mortal, né? Ou seja, não receber a graça, mas você sabe que há algo além do mundo perceptível. E o que lhe leva a saber isto é exatamente a coisa chamada Espírito. Sua alma. Sua alma, na verdade. O Espírito é outra coisa. A sua alma. A graça suficiente. Exato. A graça suficiente que habita em todos os homens. Dos pagãos aos não pagãos. Se nós temos uma atividade intelectual que parte de nossa alma, é a graça que nos sustenta para isso. Não é à toa que existem pagãos que são convertidos. Isso só se dá pela graça. Certo? Então todos os homens sabem, no íntimo de seus corações, que há algo divino. O problema é a soberba. Não querer abrir-se para a graça. E é exatamente por não querer abrir-se para a graça que o modernista filósofo ele descarta a possibilidade de uma compreensão dos mistérios de Deus. Porque simplesmente ele não quer compreender os mistérios de Deus. Né? Esse mesmo modernista filósofo, ele, junto com o modernista crente, eles criam
um Deus particular. Né? Porque para eles, eles desconsideram basicamente a operação intelectual. Não é necessário racionalizar. Não é necessário me esforçar em entender os mistérios de Deus. Eu crio um Deus particular. A partir, e aí gravem bem essa expressão, a partir das experiências particulares. O modernista, ele concebe a ideia de um Deus a partir das experiências particulares. O meu Deus é aquele Deus que eu encontro no íntimo do meu ser. Ou então aquele Deus que é complacente com os meus erros. Eu crio um Deusinho para mim, um demiurgozinho, bem gnóstico mesmo. Eu crio um demiurgo para se adequar ao que eu quero. Por exemplo, como a gente identifica um modernista crente nas igrejas? É aquele sujeito que concebe a ideia. A teologia moral do modernista crente é basicamente o seguinte: olha, eu não posso matar, roubar, usar droga e me prostituir. Todo o resto é próprio da natureza humana. Vocês já conheceram pessoas assim? Já foi um? Pois é. É matar, roubar e prostituir. Eu lembro, eu estava na universidade, né? Aí eu conversando com um amigo meu que não era nem católico, protestante mesmo, mas modernista. Além de ser herege, é modernista. Modernista é herege. Enfim, é uma esculhambação. Mas o fato, para quem não sabe o que é esculhambação, tem pessoas que vêm de outros estados, esculhambação é uma bagunça, né? O fato é que ele tinha um relacionamento não casto, né? Ele morava junto com uma mulher lá e tal. Era um cara, um apologeta, né? Olha, os ídolos católicos, aquela coisa toda. Eu falei, mas qual é a tua? Tu sabe que isso não está fazendo errado. O ato sexual é próprio da vida matrimonial. Não é à toa que é chamado de ato conjugal. Aí, não, calma lá. Nós nos amamos. Nós nos amamos. Assim, a gente vai casar um dia. Ele não casou. Né? Nós nos amamos. Ou seja, ele cria um deusinho, uma divindadezinha, uma mini-deidade para se adequar ao que ele quer. É isso que o modernista crente faz. Olha, esse Deus aí de vocês não está me agradando muito. Deus que obriga os outros a confessar pecado para padre, presta não. O meu Deus é o Deus da vitória. Né? Aí surge aquele tipo de máxima que é maravilhosa, né? De que Cristo liberta, a religião aprisiona. Você já deve ter ouvido isso aí de alguma pessoa. A religião aprisiona. Né? Fuja da religião, Cristo que há de libertar. Azar o deles que Cristo fundou a religião. Azar. E na verdade Cristo cumpriu preceitos religiosos. Não é à toa que ele ia para o templo. A Virgem Maria cumpriu preceitos religiosos. Foi apresentar Nosso Senhor no templo. E aí? A mulher teve Deus dentro de si, Cristo, Salvador, e ela não quis se libertar de preceitos religiosos. Não. Né? Então, vocês começam a identificar como o modernismo é uma desgraça em estar em vários ambientes das nossas próprias paróquias. Né? Essa questão da experiência é muito complicada. Né? Porque o que São Pio X ele diz aqui basicamente é o seguinte. Deixa eu voltar aqui para não perder, não ficar uma coisa solta, né? Está falando sobre Deus, né, inalcançável e tudo mais. Ele vai dizer o seguinte: seja que ele, né, este Deus incompreensível, se ache fora do homem e fora de todas as coisas visíveis, seja que ele se ache oculto na subconsciência do homem, a necessidade de um quê divino, sem nenhum ato prévio da inteligência, como quer o fideísmo, gera no ânimo já inclinado um certo sentimento particular. E este,
seja como objeto de causa interna, tem envolvido em si a mesma realidade divina, e assim, de certa maneira, une o homem com Deus. É precisamente este sentimento que os modernistas dão o nome de fé e têm-no como princípio de religião, ou seja, sentimento particular. A religião do modernista é pautada naquilo que eu sinto, não é naquilo que Deus revela, é naquilo que eu acho que Deus me revelou. Então assim, Deus me colocou no coração. Quando alguém fala que Deus me colocou no coração, sei qual é. Pode ser realmente que o Espírito Santo haja e coloque no coração daquela pessoa algo, mova aquela pessoa, mas pode ser que seja Deus nenhum. Seja ela mesma colocando no coração dela, querendo falar aquilo e imputando isso a Deus, a autoridade divina. Então, o modernista, em geral, ele não tem uma religião do Deus que vem até nós e se revela, mas do homem que se diviniza a partir da sua própria compreensão particular, da sua própria concepção particular de Deus. Ele se faz Deus. Porque no fim das contas, se você cria a compreensão, a concepção de um Deus a partir do seu próprio querer e da sua própria consciência e da sua construção intelectual, quem é Deus para você? É você mesmo. É você mesmo, o seu próprio Deus. Né? O modernista, ele não quer mais se abrir à revelação, certo? Na verdade, ele se eleva à divinização do homem pelo homem através da sua própria revelação. Olha, Deus me revelou que pecado é só matar, roubar, cheirar a foice e se prostituir. O resto está liberado. Então tá bom. Minha religião é essa. Daí que surgem certas seitas que mais motivam o homem, que mais divertem do que convertem. Certo? Mais divertem do que convertem. Por exemplo, é aquela coisa do... Tem até um símbolozinho, né, que é assim, cruz igual coração. Não sei se vocês já viram esse negocinho, né? Bem moderninho mesmo. Para eles, Cristo é um grande mestre, ninguém essas pessoas não falam em Cristo como Deus. Primeiro ponto. Eles nem creem que Cristo é Deus. Para Cristo é um mestre, Cristo é o homem que mais nos amou, Cristo é o Paulo Coelho, praticamente. Né? É o nosso guru. Mas Cristo não é Senhor do universo. Né? Aquele que julgará os bons e os maus, colocando os bons à sua direita e os maus... Tinha que ser à esquerda, né? E os maus à sua esquerda. Não existe esse Cristo para os modernistas. Cristo, rei do universo. Ah, besteira, rapaz. Cristo vai estar se preocupando em ser rei do universo. Cristo é um Deus hippie, é lá, né? Porque o modernista basicamente ele utiliza a fé, a religião como um supermercado. Ele escolhe o que ele quer levar. Né? Olha, misericórdia de Deus, isso é tão bom, pega para mim aqui. Deus complacente, opa. Senhor meu pastor, nada me faltará. Eu adoro isso aqui. Né? Mas renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Bicho, espera aí, calma lá. Tem que ver se isso aí é inspirado pelo Espírito Santo mesmo, hein? Esse evangelho aí está meio estranho. Né? Mulher virgem, antes, durante e depois do parto, minha mente não consegue compreender isso. É falso. Ou seja, se eu não consigo construir isso, é falso. Esse é o modernismo. Né? Para o modernista também é uma coisa que é importantíssima. O que importa é a forma da religião e não a sua substância.
Se a religião lhe leva a virtudes, né? Ótimo, maravilha, prossiga nesse seu caminho religioso. Por favor, se a sua religião, obrigado, se a sua religião lhe dá um norte moral, é o que importa. Né? Não importa se ela é verdadeira. Né? Tem como eu posso dizer assim, um famosinho no Instagram, né, que ele adora falar sobre isso, sobre virtudes. Sobre virtudes. Cultivar virtudes, trabalho, né? Acorde cedo, tome banho gelado de manhã e siga uma religião. Que manda é seguir uma religião, macho? Você não é católico? Sou. Então siga a fé católica. Né? Siga a fé católica. Vamos fazer terapia de guerrilha não, vamos fazer teologia de guerrilha aqui, cara. Tá entendendo? Siga uma religião. Qual é? Para você, só basta a forma dessa religião? A religião cultiva valores, que inclina as virtudes. Não basta só isso. De forma alguma. Né? E são muitos que vão na onda. Né? Muitos que vão na onda. Por causa do recurso retórico, ele fala bem, fala palavrão, né? Fuma charuto, é importante. As coisas são importantes. Né? Todo dogma católico, preste atenção nisso, todo dogma católico é uma expressão da verdade, é uma expressão infalível da verdade. Não há interpretações além do dogma, não há convenções além do dogma, certo? Há o dogma. Se Pio XII, em 1950, proclamou que a Virgem Maria foi assunta em corpo e alma à glória dos céus, ela foi assunta em corpo e alma à glória dos céus. Não há nada além do dogma, além da letra do dogma, porque o dogma é uma proclamação infalível da verdade, do fato, do ato de fé. Né? Para o modernista crente, os dogmas são expressões da realidade. Ele cria seus dogmas, mas como expressão da realidade. Por exemplo, é muito comum nós vermos, cada vez mais crescendo no meio católico, né, o perennialismo. Elementos que fazem parte desta escola perennialista, que crê basicamente de que existe uma filosofia única, perene e verdadeira revelada a todos os homens, que ela é assimilada por todos os homens a partir de suas experiências, a partir de suas culturas, a partir de suas relações culturais e relações religiosas. Então, por exemplo, o judaísmo, o islamismo e o catolicismo, eles são fruto de uma mesma experiência filosófica única, mas que se constroem a partir de diferentes crenças e religiões. Isso é extremamente herético. Isso é extremamente herético. Certo? Outro sinal. Para o modernista, os sacramentos, eles são apenas símbolos, são sinais. Eles não têm eficácia de graça. Porque o que é um sacramento? É um sinal visível de uma graça invisível. Ou seja, quando o padre batiza um infante, a criança, derrama sobre ela água e diz: Beltrano, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isto é o sinal visível, a forma, o ato, a água, o que o padre fala. Mas a graça derramada sobre aquela criança, a remissão dos pecados, a inserção na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma graça invisível. Ou alguém aqui já viu uma luz descer dos céus iluminar a criança e uma voz dizer: eis um novo
partícipe do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não acontece. Pode acontecer, mas não acontece normalmente. Então é um sinal visível de uma graça invisível. Para o modernista, o sacramento não, é só um símbolo. Isso simboliza. Por isso que existem aqueles que duvidam, ou melhor, que não creem na presença real do nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Sagrada Eucaristia para eles é um símbolo. Olha, simboliza o corpo de Cristo, mas não o é. E vejam, o modernismo não se dá necessariamente por uma expressão. A Sagrada Eucaristia não é o corpo de Cristo, é um simbolismo. Às vezes ele nem pensa isso, ele nem formaliza isso em sua mente, mas ele age como tal. Ele despreza a Eucaristia. Ele não se dá o trabalho de se ajoelhar para receber a Sagrada Comunhão, por exemplo. Ele não se dá o trabalho de ajoelhar-se para o momento da consagração, por exemplo. Para ele tanto faz. E essa história de comunhão na mão, isso é modernista. Por quê? Porque quando se comunga na mão, você recebe o corpo de Cristo, o corpo de Nosso Senhor na sua própria mão. Você trata a Sagrada Eucaristia como se fosse um alimento vulgar, um alimento comum. É com a mão que eu pego uma fatia de pizza, por exemplo. E é com a mesma mão que eu vou pegar o corpo do Nosso Senhor Jesus Cristo. Como se fosse uma fatia de pizza. Como se fosse uma maçã. Não. Porque eu entendo que é sagrado, é divino. Certo? Não é à toa que esse movimento pró-comunhão na mão, ele surge no pós-concílio, né? Aquela questão dos bispos tornarem-se os papas de suas dioceses, bispos holandeses fomentando a comunhão na mão, mesmo sendo proibido. Aí vem Paulo VI e não condena os bispos, mas permite a comunhão na mão para evitar um cisma. E aí surge todo o problema. Sacrilégios, roubo de hóstias para serem profanados, etc, 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 etc. Né? Se eu fosse sintetizar o modernismo, né, eu diria basicamente o seguinte, que ele considera a fé católica como apenas mais uma experiência particular de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Né? Somente. A fé católica para o modernista só tem valor se eu empregar valor àquela experiência. Se eu não considerar ela como válida, seu valor some. Porque, como eu já cansei de repetir aqui, Deus depende da experiência humana. Depende da minha experiência. E é exatamente o contrário. Cristo está presente na Sagrada Eucaristia, eu crendo ou não. Milagres eucarísticos continuarão acontecendo, eu querendo ou não. O padre absolve os meus pecados na confissão, o modernista querendo ou não. Certo? O batizado, o neófito, neobatizado, ele se torna membro do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, o modernista, crendo ou não nisto. Crendo ou não. Certo? Tem um trecho da Pachente que é maravilhosa, que é basicamente o seguinte: o que é que São Pio X afirma? Quando muito, no conflito, é na página 9, se você estiver acompanhando. Quando muito, no conflito entre as diversas religiões, os modernistas poderão sustentar que a católica tem mais verdade. Não é que ela tem a verdade, é que ela tem mais verdade. Que é a mais viva. E merece mais o título de cristã, porque mais completamente corresponde às origens do cristianismo. A ninguém pode parecer absurdo que estas consequências todas dimanem daquelas premissas. Absurdíssimo é, porém, que católicos e sacerdotes que preferimos crer têm horror a tão monstruosas afirmações, se ponham quase em condição de admiti-las. Essa história de que a fé católica ela é a mais cristã. Ora, não. Ela é a cristã.
Se você for estudar patrística, você não vai ver cristianismo. Não existe esse termo, cristianismo, na patrística. Existe o termo catolicismo. Eu sou cristão, não, eu sou católico. Porque só se pode ser plenamente cristão sendo católico. Não haviam protestantes, ortodoxos, diabo a quatro, não existia esse tipo de coisa no período patrístico. Só haviam católicos, a mesma fé católica, padres católicos, sacramentos católicos, doutrina católica, tradição católica, magistério católico. Então ninguém falava, Santo Inácio de Antioquia falando, olha, os cristãos, os nossos irmãos separados, não, os católicos, nós católicos. Só que surge um grande problema na igreja a partir do Concílio Vaticano II, entre muitos problemas que surgiram a partir do Vaticano II, num documento chamado Lumen Gentium, um dos principais documentos do Concílio Vaticano II. Tem vários, tem a Dignitatis Humanae, que é um desastre, a Sacrosanctum Concilium, a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes. Na Lumen Gentium, no seu capítulo 8, foi colocada uma expressão que é complicadíssima. Se afirma no capítulo 8 da Lumen Gentium que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Os católicos, pasmos, os bons bispos, ligam alerta, opa, calma lá. A Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica? Que papo é esse? A Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Isso gera um problema. Em 2000 e... não lembro, 2000 alguma coisa, a Congregação para a Doutrina da Fé lança um documento falando sobre isso. E no documento se fala sobre isso, melhor dizendo. E aí se explica que, olha, calma lá, é que existem nas outras religiões fragmentos da verdade. De fato, por exemplo, o sujeito da presbiteriana, ele crê que Cristo é Deus, tudo mais, a Santíssima Trindade é um fragmento de verdade. Não é a verdade plena revelada, mas é um fragmento de verdade, tudo bem. Então a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Mas é exatamente o contrário. Essas heterodoxias, elas surgem da Igreja Católica. A Igreja Católica que asperge a verdade no mundo. Está entendendo? Esse tipo de interpretação dá a entender que as religiões, elas recebem revelações particulares. Só a Igreja Católica que recebeu a revelação total. E não é assim. Então é algo muito complicado. Nós aprendemos até a Lumen Gentium que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Somente ela. Agora, nós aprendemos que ela subsiste na Igreja Católica. Para o modernista, né, que fala sempre em experiência particular, a igreja, ela é basicamente a organização de consciências em comum. Pessoas que têm a mesma compreensão sobre algumas coisas se unem em uma agremiação e isso gera uma igreja. Aqui está a minha igrejinha. É a comunhão de consciências. E é exatamente por isso que os modernistas querem adaptar a fé católica ao espírito do tempo, de cada tempo. Porque se a consciência dos católicos está torta agora, vamos entortar a igreja.
Vamos lá, a igreja ela não precisa renovar-se. A igreja nunca precisou de renovação. Se você afirma que a igreja precisa de renovação, você afirma que ela está velha, caquética, empoeirada. E ela nunca fica empoeirada. A fé nunca se envelhece. Até porque a fé é atemporal. Ela não se molda ao tempo. Um dogma nunca se torna ultrapassado. O dogma é eterno. Para os modernistas, não. A igreja precisa se renovar. Vamos promover uma renovação dentro da igreja. Vamos fazer com que a igreja ela compreenda o mundo e se molde às realidades do mundo. São realidades tão distintas, tão difíceis. Vamos moldar a igreja ao mundo. Vamos moldar. E eles não moldam para converter. Eles moldam para adequar. É diferente. Quando São José de Anchieta, aqui no Brasil, aos índios, falava sobre Deus. Deus é o sol. Ele não estava paganizando, mas ele estava utilizando de um método catequético que foi extremamente eficaz para converter. O modernista não. Ele chama Deus, Deus é Tupã, é o sol, para adequar. Para adequar. Aí está o problema. Ele quer renovar a igreja. Renovar. E a igreja não precisa de renovação. É exatamente no momento em que a igreja começa a querer renovar-se que nós entramos na crise atual, que é a pior crise que a igreja já passou em todos os tempos. Em todos os tempos. E é uma crise que, ao menos teologicamente, só será vencida se certas coisas forem condenadas, coisas confirmadas na igreja forem condenadas. É muito difícil. Não estão andando a carruagem. Certo? Então, a única coisa que salva é a santidade. Sejamos santos e pronto. Né? Porque pelas trincheiras está muito difícil. Tá bom, Elba? Está muito difícil pelas trincheiras. Vou ler aqui dois trechos que são importantes. Pela sensibilidade. Ele afirma o seguinte, São Pio X, né? Assim como a igreja emanou da coletividade das consciências, a autoridade emana virtualmente da mesma igreja. A autoridade, portanto, da mesma sorte que a igreja, nasce da consciência religiosa e por esta razão fica dependente da mesma. E se faltar a essa dependência, torna-se tirânica. Nos tempos que correm, o sentimento de liberdade atingiu seu pleno desenvolvimento. No Estado civil, a consciência pública quis um regime popular, mas a consciência do homem, assim como a vida, é uma só. Se, pois, a autoridade da igreja não quer suscitar e manter uma intestina guerra nas consciências humanas, há também de curvar-se a formas democráticas. Tanto mais que, se o não quiser, a hecatombe será iminente. Loucura seria crer que o vivo sentimento de liberdade, ora dominante, retroceda. Né? Mais à frente ele afirma: o dogma, pois, a igreja, o culto, os livros sagrados e até mesmo a fé, se não forem coisas mortas, devem sujeitar-se às leis da evolução. Quem se lembrar de tudo o que os modernistas ensinam sobre cada um desses assuntos, já não ouvirá com pasmo a afirmação deste princípio. Posta a lei da evolução, os próprios modernistas passam a descrever-nos o modo como ela se efetua, e começam pela fé. Dizem que a forma primitiva da fé foi rudimentar e indistintamente comum a todos os homens, perennialistas, porque se originava da própria natureza e vida do homem. Se a religião parte da natureza do homem e não parte de Deus,
Então a religião pode mudar como o homem quiser mudar. Certo? Por isso que o movimento LGBT cresce na igreja. Por quê? Se a religião ela parte da natureza humana, agora que a natureza humana se inclina ao homossexualismo, a religião deve inclinar-se para tal. Eu vi uma foto hoje, ontem, acho que foi hoje, de um sujeito em algum lugar nos Estados Unidos, eu acho que foi em Nova York, entrando na igreja, isso aprovado pelo padre, com a bandeira LGBT, assim, como se fosse uma procissão. Certo? Me perdi. Sim. Progrediu por evolução vital, quer dizer, não pelo acréscimo de novas formas, vindas de fora, mas por uma crescente penetração do sentimento religioso na consciência. Esse mesmo progresso se realizou de duas maneiras. Primeiro, negativamente, eliminando todo elemento estranho, como ser o sentimento de família ou de nacionalidade. Em seguida, positivamente, com o aperfeiçoamento intelectual e moral do homem, de onde resultou maior clareza para a ideia divina e excelência para o ensino religioso. Né? Ou seja, retomo, para o modernista, a fé se origina a partir de uma construção própria da consciência humana. Né? O modernista, sobre as escrituras, ele considera que elas apenas mostram somente uma narrativa moral. Né? Somente uma narrativa moral e histórica. Não há um fundamento de verdade. Recentemente eu vi num perfil de Instagram de um certo guru atual, né? Oi? Tem uma teologia de guerrilha aqui, né? Que perguntaram a ele sobre alguma coisa, não lembro agora, e ele respondeu dizendo que as Sagradas Escrituras, ai meu Deus, apresentam, acho que eram analogias o que ele falou, analogias, metáforas, símbolos, eu não lembro, foi uma das três expressões, salvo engano. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Se você compreende, claro, que a palavra é um sinal, é um signo, um símbolo que leva a um fato narrado, tudo bem. A palavra, a letra, é um símbolo, digamos. Por exemplo, se eu escrevo Cristo, eu não estou colocando Cristo ali. A palavra remete a Cristo. Certo? Cristo não é a palavra. Mas se você quer dizer que a Sagrada Escritura tem como fundamento apenas metáforas e analogias, você cai no erro gravíssimo. Que é, por exemplo, o erro de Frei Beto. Né, de que a multiplicação dos pães e dos peixes não é um milagre, é uma partilha. Né? De que Adão e Eva representam o gênero humano. De que o pecado original quer dizer somente as nossas más inclinações, mas que não existe realmente um pecado original. De que o dilúvio é uma analogia para o juízo de Deus, que Deus se entristece, o dilúvio são as lágrimas de Deus chorando pelos nossos pecados. Não. Isso é perigosíssimo. Passo aqui mais à frente. Essa ensino é extremamente densa, então quem for ler, prepare-se. Eu comentando com alguns aqui que o Castelo Interior é uma obra absurdamente pesada, mas Santa Teresa é uma bebê na teologia perto de São Pio X. Porque essa ensino aqui é absurdamente pesada. Oi? Preste atenção nisso aqui. Sobre os modernistas, né? Gritam. Isso aqui é sobre o modernista reformador. Gritam a altas vozes que o regime eclesiástico deve ser renovado em todos os sentidos, mas especialmente na disciplina e no dogma. São dois aspectos da vida católica, disciplina e dogma. O que é disciplina? Por exemplo, mulheres não podem servir no altar.
Dogma. Cristo se faz... A Eucaristia é realmente corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma diferença. Disciplina pode ser alterada, mas muitas vezes não deve. O celibato é dogma ou é disciplina? É disciplina. O celibato pode acabar. E não vai ser heresia. Não vai ser. Se alguém aqui é acusado de herege, alguém que quer acabar com o celibato sacerdotal, você não sabe o que é heresia. Porque ele não está negando nenhuma verdade de fé, com pertinácia. Ele é um bobão, um abestalhado que não sabe o problema que isso vai gerar, mas ele não é um herege. Por isto, dizem que por dentro e por fora se deve entrar em acordo com a consciência moderna, que se acha de toda inclinada para a democracia. E assim também dizem que o clero inferior e o laicato devem tomar parte no governo. É o sujeito que falou que nós temos que deixar a igreja clerical. A igreja está muito clerical. A igreja tem que ser clerical, macho. Cristo não chamou o povo para dizer aqueles a quem perdoam os pecados serão perdoados, não. Chamou os apóstolos, magistério, os bispos, né? Que deve ser descentralizado. Também devem ser transformadas as congregações romanas. E antes de todas, as do Santo Ofício e do Índice. O índice é o index. Para quem não sabe o que é Index Librorum Prohibitorum, é o índice de livros que foram proibidos pela igreja. Alguns foram retirados, outros colocados, eram retirados, eram analisados, mas o índex existia. Foi no mesmo período que o Santo Ofício deixou de ser Santo Ofício, tornou-se Congregação para a Doutrina da Fé, e o índex foi abolido. No pontificado de Paulo VI. É o mesmo pontificado que promoveu, que permitiu comunhão na mão. Enfim. Então, é muito complicado. Teve um tempo atrás, o professor Nogueira falou que vai escrever uma obra baseada no índice, fundamentada na doutrina do índice, aconselhando livros que os católicos devem ler e desaconselhando outras obras. Os neoconservadores, os católicos de botequim, choraram, cortaram os pulsos e pularam da ponte. Como pode? Como pode? É o pessoal da vida intelectual. Eu acho que eles se suicidariam na época de São Pio X. Vocês vão ver que um semestre lá na frente que ele diz é o quê? Se ele fosse nordestino, ele diria o quê? Arrocha o nó no índex. Mas um semestre que ele diz exatamente isso. Preste atenção nas obras, proíbam e até mesmo impeçam a impressão de certas obras, se forem danosas para as almas. Então vejam, essa mente liberal católica é destruidora. Ela é destruidora. Ela é perigosíssima. Porque está se escondendo nas trincheiras da direita. Nós temos gnósticos, nós temos perennialistas, e ninguém percebe isso. Afinal de contas, para o católico que não entende que é uma raiz espiritual nas coisas do mundo, vencemos o comunismo, completamos a saga da igreja na Terra. E não é assim. Né? Teve um dos peritos, um dos teólogos do Vaticano II, o sujeito chamado Yves Congar. Ele afirma numa obra que ele escreveu depois, né, que na hora de escrever o documento chamado Dignitatis Humanae, que fala sobre a liberdade religiosa, e é um dos documentos mais escandalosos da igreja, mais escandalosos do Vaticano II, ele deixa muito claro que nos últimos parágrafos, né, da sua contribuição sobre a liberdade religiosa, ele queria
demonstrar a liberdade religiosa nas Sagradas Escrituras. Mas ele não conseguia, porque simplesmente não há liberdade religiosa nas Escrituras. E aí, com o auxílio de outros dois biblistas, né, teólogos, doutores em Bíblia, em Sagrada Escritura, conseguiram fazer uma maracutaia para transformar, dar uma interpretação liberal à Sagrada Escritura. Mas se esforçou para tal. Isso é um crime. É um crime. É que nem o Dom... Meu Deus do céu, o nome do sujeito da Missa Nova aqui no Brasil. Esqueci o nome dele. Um beneditino, que foi o responsável pela tradução do missal romano da Missa Nova para o português, Dom Clemente Snark. E aí ele, liberal, ele pegou uma tradução feita pela Conferência Episcopal Francesa, que a Santa Sé reprovou, ou seja, era um missal reprovado pela Santa Sé, traduziu para o português, aproveitou o fato de que não havia um peritos em língua portuguesa, apresentou e foi aprovado. Ou seja, o missal português, se nós vamos pegar de onde ele surgiu, ele foi rejeitado pela Santa Sé. E aí? É daí que surgem aquelas aberrações, ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, como diria o professor Arno Fedeli, no meio de nós está o estômago, né, meu amigo? É como o Espírito, e quando o Espírito vira, ele está no meio de nós. Dignum et justum est vira, é nosso dever e salvação. E uma sorte de aberrações possíveis e imagináveis. E a pior de todas é aquela que fere a própria forma da consagração do missal. Porque a fórmula não a original no latim é pro vobis et pro multis, a consagração do sangue. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeternum testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis. Por vós e por muitos. Isso vem na Sagrada Escritura. Que ele já derramou o seu sangue por muitos, não por todos. Para a tradução do missal está como? Por vós e por todos. Claro, a Santa Sé aprovou esta tradução. Mas é uma coisa teologicamente extremamente complicada e criminosa. Porque isso aqui eu acho que você lembra, Isabela, quando eu mostrei no Data Show até sobre isso, sobre a tradução, um texto de um livro em que ele fala sobre isso de forma alegre. A nossa sorte é que não havia um perito em português. A nossa sorte. Então é para destruir a fé, né? As causas do modernismo, segunda parte. São Pio X fala, basicamente, que as causas são a curiosidade e o orgulho. A curiosidade por quê? O modernista ele tem apreço pelas novidades, ele quer as coisas novas. Ele gosta das renovações, né? Ele gosta do novo. E quando se tem apego ao novo, normalmente as pessoas se jogam num abismo de incógnitas. Tem um bispo tradicionalista aqui no Brasil, um beneditino, chamado Dom Tomás de Aquino. Ele é do Mosteiro da Santa Cruz, em Nova Friburgo. E sobre o sedevacantismo, né, a tese de que a sé está vacante, de que o Papa não há Papa, tudo mais, etc. Ele condena o sedevacantismo. Para os tradicionalistas é óbvio que o Papa Francisco é Papa. Ele diz muito, certa vez eu lendo, ele fala isso, que o sedevacantismo é uma novidade, amigo. A gente tem que correr de novidades. Então, primeiro ponto,
curiosidade. Segundo ponto, orgulho. Pelo orgulho, o homem não quer mais submeter-se à verdade, mas quer dominá-la. O homem ele não quer mais submeter-se à realidade, né? Ele não quer mais pensar sobre a realidade, mas ele quer pensar a realidade. Desde coisas absurdas, como transexualidade. Por exemplo, os teóricos da ideologia de gênero, né? Eles não pensam mais o sexo humano, mas eles não pensam mais sobre a sexualidade humana, mas eles querem pensar a sexualidade humana. Está vendo a diferença? Eles não pensam mais sobre o fato de que se você nasce com um órgão genital masculino, você é um homem. Se você nasce com um órgão genital feminino e com útero, você é uma mulher. Não. Vamos pensar a sexualidade humana. Ela pode ser pensada. Isso gera problema. Na real, eu vi um dia desses, uma matéria, atendimento ginecológico para mulheres trans. Homens que viraram mulheres. O que diabos um sujeito que tem pênis vai fazer num ginecologista? Atendimento urológico para homens trans. O que uma mulher que fez todas as interferências possíveis, tirou seus seios, tomou testosterona, tem barba, bigode, ela fará no urologista? Nada. Não há nada que ela possa fazer lá. Mas essas pessoas, elas querem pensar a realidade, elas não querem pensar sobre a realidade. Estou batendo aqui, está caindo. Da mesma forma, o modernista, ele não quer pensar sobre o dogma, ele quer pensar o dogma. O dogma tem que ser fruto da sua consciência, da sua realidade, do que ele quer. Olha, isso para mim não é pecado, não. Eu estava falando com um amigo meu, ele havia cometido um pecado, ele falou: rapaz, mas eu não estou sentindo que eu cometi um pecado. Eu falei: amigo, não está sentindo, mas é. Não está sentindo, mas é. Sua consciência é que é laxa. Você é laxista, né? Relativiza questões morais. Você não está sentindo que é pecado, mas é pecado. Oh, mas eu a amo. Não interessa. Primeiro, isso aí não é amor. Mas vamos lá. Não interessa se você a ama. É pecado, meu cara. Vá para o confessionário. Né? Oi? E aí, ele fala sobre os remédios. Né? Porque já não é tempo de prevenir. É tempo de remediar. É interessante que o Concílio Vaticano I acabou, foi interrompido, né? Ok. Depois veio Leão XIII, passou Leão XIII sem concílio nenhum. Veio São Pio X, concílio nenhum, né? Veio Bento XV, nenhum concílio. Veio Pio XI, nenhum concílio. Pio XII, nenhum concílio. João XXIII, concílio. Nesse meio tempo, os papas, se não todos, a maioria alguns deles, queriam retomar o Vaticano I, no caso, seria o Vaticano II. Só que os cardeais são o Senado do Pontífice, eles aconselham. Mas é. Por isso que a batina é vermelha, porque eles devem estar dispostos até a dar o sangue pelo Pontífice, até a dar o sangue. Né? Eles sempre diziam: Santo Padre, o sílabus errorum de Pio IX não destruiu o modernismo, ele ainda existe. Não convoque um concílio. Há cardeais e bispos modernistas, isso irá destruir a igreja. Não convoque, não convoque, não convoque. E foi convocado depois. E aí nós vimos o que deu, né? Os remédios quais são? Primeiro, teologia escolástica. Devemos retomar a teologia escolástica.
No Concílio Vaticano II haviam 3 correntes proeminentes ali. Uma era a chamada Teologia das Fontes, que Pio XII condenou na Humani Generis ou foi na Mystic Corporis, não lembro agora, que é o arqueologismo, né? Vamos retornar às fontes patrísticas, precisamos retornar às fontes, né? Existia uma corrente modernista, que foi a vitoriosa, e era a maioria. Existia uma pequena corrente católica, que era a corrente tomista. Alguns membros eram, por exemplo, Dom Marcel Lefebvre, da Fraternidade São Pio X, Dom Antônio de Castro Maier, da União Sacerdotal São João Maria Vianney, que depois dos acordos com Roma virou a Iniciação Apostólica, Dom Geraldo de Proença Sigol, de Diamantina, e outros mais. Cardeal Alfredo Ottaviani, que havia sido prefeito do Santo Ofício, e outros, que criaram um grupo chamado Cetus Internationalis Patrum, o grupo dos padres conciliares, né? E defendiam o retorno à teologia escolástica, né? Porque a teologia escolástica se propõe a estudar Deus e a verdade sem considerações históricas, sem considerações culturais, sem novidades. Ele quer estudar aquilo que é eterno. Então São Pio X diz, o remédio é a teologia escolástica. E é exatamente o contrário que se faz nos seminários. Pouco se vê teologia escolástica. Se vê muito, veja o Gaiagi, Paulo Freire. Eu estou falando sério. Trabalho de conclusão de curso de filosofia de seminarista sobre Paulo Freire. Né? Se vê muito teologia da terra, ecoteologia. Né? Quando Paulo Francisco lançou a Laudato Si, o pessoal, Ave Maria. Né? E por aí vai. Teologia do corpo. Teologia do corpo tem coisas boas, mas a teologia do corpo não. Teologia do corpo, ela não responde a todos os problemas. Ela não resolve todos os problemas. É bom que se faça trabalho sobre a teologia do corpo. O Crucificado de Paulo sobre a teologia do corpo é fantástico, quem fez sabe. Mas a teologia escolástica é a raiz e é o fundamento da boa teologia. Então nos apeguemos à teologia escolástica e aos seus fundamentos e premissas. Certo? Por quê? Embasados numa má teologia, eu posso ler a teologia do corpo como algo absurdo, mas fundamentado nos princípios dos quais a teologia do corpo parte, porque ela é tomista, aí eu entenderei ela como aquilo ao que se propôs João Paulo II. Outro remédio, é fantástico isso aqui, basicamente expulsar os modernistas. Tem um trecho que ele diz o seguinte, para os bispos, né? Não deve ser menor a vossa vigilância e severidade na escolha daqueles que devem ser admitidos ao sacerdócio. Imorais, pederastas, hereges, apóstatas, nenhum deles. E quando eu digo pederastas, são aqueles que fomentam lobby gay. Porque é muito possível alguém que tenha uma atração pelo mesmo sexo ser santo. Vivendo o celibato e sendo santo. Muito mais santo do que qualquer um de nós aqui. Porque todos nós juntos, se brincar. É plenamente possível. É muito difícil. É uma situação muito complicada, porque no seminário ele estará vivendo somente com homens. Certo? Mas deixem de lado aqueles que são modernistas. E mais, expulsem. Não tenham pena. Expulsem aqueles que promovem o modernismo na igreja. Hoje, do contrário, a palavra excomunhão está fora de moda. E a igreja precisa muito mais de excomunhões do que de conversões. Né? E por último, promover realmente a censura e impedir até mesmo a impressão dos maus livros, das más obras. Porque é pelas obras, livros,
não pelas obras áteis. São pelas obras que os erros entram no seio da igreja. Né? Pela martirologia, Lendo Desgraça, Frei Beto, Leonardo Boff, sei lá, outras coisas mais. Padre Fábio de Melo. É pela má literatura que os erros entram. E é pela boa literatura que os erros sairão também. Se nós escrevemos livros bons, livros católicos, as coisas se acertam. Então aí estão severos. Tomismo, expulsão dos maus católicos e proibição e combate às más obras. E eu acrescento um quarto, porque no período de São Pio X se falava em santidade. Então, por isso que ele não falou sobre isso, certamente. Mas eu acrescento um quarto, que é cultura de santidade. Aí é que está. Cultura de santidade. Como eu já falei aqui em outra aula. Se nós chegarmos no caminho de santidade, vamos fundamentar em cada um de nós a cultura de santidade. Uma sociedade de santidade e uma civilização santa. Eu concluo, mas na propaganda todo mundo tem que fazer, né? Faça um curso em Engenharia da Santidade de Padre Paulo. É sério. Vocês estão aperreados, mas não percam tempo, na real. Parem de ouvir música no celular, e de assistir guru no Instagram e façam esse curso. Não percam tempo. Né? O meteoro vai cair dia 3 de outubro no planeta Terra. Vocês estão sabendo, isso é real. Tem um meteoro que pode cair na Terra dia 3 de outubro. Há uma certa chance. Então, assim, vocês têm até dia 3 de outubro para serem santos. Então, assim, não percam tempo. A gente está em julho, né? Está em julho já. Façam um curso em Engenharia da Santidade. Engenharia da Santidade. Né? Aí tudo dá certo. Então é isso, né? É óbvio que tem muito mais coisa a se tratar, mas teria que ser um curso sobre apaixonadamente cada aula um modernista, o reformador, o apologeta, o crente, o filósofo, o historiador e crítico, mas sobre os remédios, sobre as causas, a crítica geral do sistema, que é a segunda parte, mas por hora basta mostrar de forma resumida aquilo que São Pio X propõe neste maravilhoso documento chamado Pascendi Dominite Gredis. No próximo sábado, se Deus permitir que continuemos vivos para tal, teremos uma aula sobre uma encíclica que é igualmente importante, chamada Mortalium Animos, de Pio XI. Então, todos que aqui estão, venham. Próximo sábado. Para entender, para tratar sobre os erros do ecumenismo. Que é outra coisa extremamente importante hoje em dia. Os erros do ecumenismo. Então, rezemos uma salve rainha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Venerável Pio XII, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós.